Aleluia, glória a Deus. Pastor, tem outra passagem bíblica que fala do jeito que o pastor está falando, que aquele povo clamando, louvando o nome do Senhor, aquela multidão e o cego ouviu? Sim, igreja. Quando Jesus nasceu, onde ele se encontrava, tinha ali próximo, ali tinha uns pastores tomando conta do rebanho. Glória a Deus, e foi um exército de anjos avisar aqueles pastores, igreja, adorando e louvando o nome do Senhor. E aqueles homens ouviram e foram ter onde é que estava acontecendo aquele milagre. Assim como esse cego de Jericó, ele estava no meio do caminho, clamando: Senhor, eu quero quem vai me socorrer, Senhor. Quem vai me socorrer? Muitas das vezes nós se perguntamos, eu já cheguei muitas das vezes e, mas eu estou abençoado por Deus, não, igreja. Muitas das vezes nós chegamos a um momento, uma hora, até que na hora de nós ir lavar um prato, de tomar um banho, você parar e pensar no dia de amanhã: o que é que eu vou fazer amanhã? Tenho minhas contas para pagar. Aleluia, Deus, passou um pouquinho. Muitas das vezes a pessoa pensa: mas o pastor, eu tenho aquele trabalho, mas tem as contas. Muitas das vezes passa do limite. Muitas das vezes tem pai de família que chega a época de prestar conta da energia, da água, aleluia, de coisas que necessitam dentro de casa. Para naquele momento se pergunta: Senhor, de onde é que virá o socorro? Eu tenho aquilo, tenho aquilo outro. Aí vem a luta, vem a tribulação, vem a divisão. Além dentro do lar, igreja, a pessoa para pensar, pensa em besteira, pensa em tudo, igreja. Mas nós bem sabemos que o crente que crê, que conhece a palavra de Deus, que já ouviu falar da palavra de Deus, ele sabe de onde é que vem o socorro. O socorro, como fala lá no versículo 2 do Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, o Senhor, ele vem, o socorro vem para nós. É do Senhor, não é o homem, não, ele é do Senhor, em nome de Jesus. Como nós vimos, esse cego de Jericó, por ouvir aquele povo adorando, pastor, o povo estava adorando o Senhor. E vamos ver, eu gosto de ver na palavra. Nós podemos abrir o nosso Bíblia, sabe aonde, igreja? Que fala bem, explicado. Até o nome dele fala lá no livro de Marcos, capítulo 10, no Novo Testamento. Marcos está depois de Mateus, é o segundo livro. Tem também no livro de Mateus e tem no livro de Lucas, mas tem assim um pouquinho de diferença, porque lá em Mateus, parece que eu não me engano, ele fala sobre dois cegos, é outra passagem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46. Aí a igreja vai ver, igreja, este homem estava no meio do caminho. Ele estava ali no meio do caminho todos os dias, mas por que ele estava ali todo dia? Ele estava mendigando para arrumar o pão. Ele estava ali todo dia, ali esperando passar um homem, uma mulher de bom coração e desse um agrado, um pedaço de pão, uma moeda. Aleluia, quantas vezes ele não ficou ali o dia sem ganhar nada? Quantas vezes ele não abriu ali, parou para pensar, disse: Senhor, de onde que vem o meu socorro? Muitas das vezes chega esse momento de nós pensarmos: Senhor, me dá paciência, Senhor, de onde é que vem o socorro? Como nós vimos lá no Salmo, a palavra do Senhor é no Salmo 21, igreja, por isso que eu estou sempre levando para ele, viu? Quando nós lemos a palavra, aí nós temos que trazer biblicamente a leitura só naquilo do que for principal, que for o Salmo 121. Vou até marcar aqui, que eu vou querer já ter de vez para. Glória a Deus. Quantas vezes este homem que estava no meio do caminho não parou e dizendo assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pastor, mas o senhor fala assim que o cego de Jericó falava do mesmo? Sim, igreja. Se ele estava no meio do caminho, é como se estivesse numa esquina dessa.
Ele estava no meio do caminho esperando pela esmola. Só ia beber e comer se ganhasse a esmola. Ele estava, quem é que vai me socorrer hoje? É irmão Carlos? É a pastora? É a irmã Jô? Ou é fulano, ou é ciclano? Quem é que vai me socorrer hoje? Porque ele estava esperando pelo homem. Foi preciso parecer uma multidão anunciando que Jesus estava passando ali no Nazareno, que poderia socorrer ele da onde ele se encontrava. Aleluia, glória a Deus. Compreenderam agora, igreja? Aleluia, Deus, só ali, através do louvor daquele multidão, que ele veio deixar de se perguntar de onde vinha o socorro, porque o socorro estava chegando na hora e no momento que ele estava clamando. Todo aquele que clama por socorro, Deus está nos altos céus a contemplar, e ele ouve dos altos céus. E ele chega no momento que nós clamamos, que nós se rendemos a ele, que nós achamos que está tudo acabado. Aí Jesus entra com providência, que é para que ele venha ser glorificado como Deus, Criador do céu e da terra. Aí nós vamos lá com o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que é para nós confirmarmos na palavra que eu estou falando. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e número de multidão, está vendo, igreja? Jesus ia sair de Jericó e grande multidão. Quer dizer, Jesus ali, ele operou grandemente. Jesus estava ali, aleluia, glória a Deus, louvado seja, com a multidão adorando e louvando o nome dele. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus repreendeu o demônio, Jesus levantou o aleijado, Jesus fez o coxo andar, Jesus, aleluia, dizendo os feitos do Senhor. Quantas as vezes pai de família e mãe de família perguntam de onde é que vem o socorro? O socorro vem do Senhor. Tem de se render, tem de se converter ao Senhor. E o socorro só vem do Senhor. O socorro só vem do Senhor, igreja. Não tem outro que possa nos socorrer. Aleluia, meu Deus, e perseverar. Porque muitas das vezes Deus permite passar um tempinho, que é para nós perseverarmos e não olharmos atrás. Como nós sabemos, a passagem bíblica lá no Velho Testamento, nós tivemos uma cidade que foi destruída por causa do pecado, mas Deus, como é amor misericordioso, tirou uma família e mandou ir pelo caminho, mas a família sempre quer ir pelo outro caminho, desde o início. O anjo pode dizer, olha, vai pelo aquele caminho que tu será bem sucedido, não deixa eu ir por aqui que é mais próximo. Já não obedecendo o anjo. O anjo, como é misericordioso e concorda com a teimosia do homem, mas Deus sabe todas as coisas, e as coisas estão bom, pois vai. No meio do caminho, o que foi que aconteceu? Glória a Deus, a minha esposa olhou para trás, que estava deixando as coisas deste mundo. Muitas das vezes nós pegamos, quando nós estamos seguindo a Jesus, nós deixamos de seguir o caminho que Jesus determinou para a nossa vida e preferimos olhar para trás. Assim como Deus tirou o povo do Egito, quantas vezes, se nós vemos, eu vou contar no outro dia, eu vou dizer, quantas vezes o povo não quiseram voltar para a lama, que era escravo de Satanás, escravo de Faraó. O povo pensou várias vezes voltar da onde saiu, da miséria. Aleluia, que nós sabemos que quando o povo estava no Egito, foi o tempo que eles pereceram grandemente. Aleluia, Deus, nos vícios, nas drogas, na alcoolismo, na prostituição, Deus tirou, mas sempre quiseram voltar. Aleluia, Deus, sempre quiseram voltar, sempre murmuraram contra Deus. Por isso, igreja, é muito importante, eu sempre digo para a igreja, guarda a palavra de Deus no coração, conheça a palavra de Deus. Aleluia, Deus, igreja, porque é importante a gente ter entendimento, não pelo entendimento humano, natural, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, aí você vai compreender. A própria palavra de Deus fala, lá em João, nós temos a palavra da videira,
E Deus fala que nós somos limpos pela a palavra de Deus. Assim como este homem via o povo falando de Jesus, esse cego de Jericó, porque ele não enxergava, ele não via, ele ouviu. Assim como o salmista estava dizendo, socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Quer dizer, são dois versículos que fosse para nós buscar biblicamente, nós ia passar o tempo todo buscando e Deus falando com a igreja. Glória e louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vimos aqui no capítulo 10 de Marcos, no capítulo 46, Marcos capítulo 10, versículo 46, que fala assim: e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com o discípulo, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Temeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, do Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, muitos os repreendiam, para que ele calasse. Muitas das vezes, nós lemos aqui, aí você diz assim: mas pastor, faz tantos anos, faz não sei quantos mil anos que aconteceu isso. Mas na nossa vida também, muitos tentam te calar para tu não louvar o nome do Senhor. É os convites. Aleluia, atos pecaminosos que muitas vezes nós deixamos de louvar a Deus para fazer. Glória a Deus, como nós vimos aqui, na hora que este homem quis mudar a vida dele, da onde ele se encontrava na miséria, aí apareceu muitos, não foi só um nem dois, muitos usados pelo adversário para tirar aquele homem do propósito que ele tinha posto no seu coração. Mas pastor, como assim? Muitas vezes você faz um propósito com Deus. A partir de hoje eu determino, eu vou hoje, aleluia, Deus, 2 vezes na semana eu vou para a igreja. Aí no dia que você está com aquele propósito, aí vem aqueles que querem impedir você de ir, aí ele vai começar: ah, que você beijo, vai para isso não, vai para aquilo, vai fazer aquilo outro. Aleluia, Deus, vai lá que você veja, vai adorar, perder tempo, vamos fazer aquilo, vamos comer ali um churrasco, vamos fazer aquilo, vamos tomar um copinho de vinho gelado, aleluia, assim, mas vamos dar uma tragada naquele cigarro, vamos dar uma fungada naquela farinha, e assim vai. Infelizmente, o adversário ele põe na nossa frente, daquele que vive buscando servir a Deus, os desejos, porque o adversário ele não pode entrar no nosso coração, ele não pode entrar na nossa mente, mas ele sabe, aleluia, os atos que nós cometemos, aleluia, ele sabe o que nós fazemos, ele observa, como nós vemos lá no livro de Ló, quando Ló estava, Ló não é Jó. Quando Jó estava a louvar a Deus, o adversário estava ali, observando. O adversário observa a mim e a ti, ele vai saber qual é o que nós gostamos, ele vai saber, aleluia, Deus, o que nós desejamos. Se eu desejo fazer aquilo ali, ele vai só me dar aquilo ali. Para quê? Para me tirar da presença de Deus. Como esse homem cego de Jericó vivia na esquina mendigar, não importa o que é que ele fazia, na palavra fala que ele mendigava. Muitas vezes nós vemos aí que tem pessoas que estão no alcoolismo, mendiga alcoolismo, ele mendiga um cigarro, ele mendiga um trago num vício, ele mendiga, tudo ele mendiga. É a mesma coisa, é só nós importarmos o que passou na vida de Jericó, passou na vida de hoje. Hoje é a nova geração, mas os vícios continuam o mesmo. Satanás continua matando, roubando e destruindo aqueles que não dão lugar ao Espírito Santo de Deus. Só mudou a estratégia. Aleluia, ele só vai mudar, mas continua do mesmo